Glória a Deus. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse, né? Deus criou tudo para o louvor dEle, tudo para a glória dEle. Na verdade, viver para a glória de Deus é a melhor forma de viver. Essa é a mensagem, né? Sair disso veio a queda, né? Desestruturou a vida do ser humano, a terra, infelizmente aí, tá bom? Vamos lá, vamos retomar a nossa leitura, Apocalipse capítulo 11. Hoje do versículo 7 ao 10 a gente vai comentar, mas deixa eu fazer aqui uma pergunta antes e ler um pouquinho antes para a gente ver o contexto das duas testemunhas. Eu quero saber assim, vocês estão entendendo, quando está falando aqui, 42 meses, 3 anos e meio e 1.260 dias, que tudo isso é a mesma coisa. É a mesma coisa, só está falando em meses, em anos e dias, tá? Se você fizer a conta vai dar mais ou menos aí, né? Se os dias forem 30, né? 30 dias de mês e tal. Tá. Então, 42 meses, 3 anos e meio, e esse 1.260 dias, ele é um período, presta atenção aqui, ele é um período que pode ser literal, tá? Esses dias mesmo, ou pode não ser literal. Essa é uma discussão teológica. O que é importante? É importante que este período é o período em que a igreja, ou parte dela, está sendo perseguida. Esse é o período, né, de uma tribulação. Se é a grande tribulação ou não, é outra discussão. Eu acho que é, tem outros que acham que não. Porque o livro vai dando a entender que existe um grande momento, que é justamente esses 3 anos e meio, são esses 3 anos e meio, essas 42 semanas, que a igreja está sendo atribulada, ela está sendo perseguida, gente está sendo martirizada pela fidelidade a Cristo. Nesse período, acontece a medição do templo, que é uma proteção de Deus para parte, né, do povo de Deus, ao mesmo tempo que parte não é medido, e os gentios, as pessoas que não amam a Deus, estão então pisoteando a cidade, que é o símbolo da igreja. Nós vimos isso, essa é a leitura que eu estou fazendo. Dentro desse período se levanta então 2 testemunhas, da semana passada. Essas 2 testemunhas têm um papel importante. O papel delas é um papel profético. Elas têm um papel de testemunhar de Cristo e anunciar o juízo àqueles que estão contra Deus. É o papel das 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Vimos que tem um monte de, né, gente que vem para uma coisa, outra coisa. Aonde eu acho que elas são? Aonde Osborne disse, provavelmente, essas 2 testemunhas, a meu ver, ou são Elias e Moisés, ou 2 pessoas que agem no mesma característica do espírito de Elias e Moisés. Tudo bem isso aí? Só que elas também representam a igreja dos finais dos tempos. O que elas estão fazendo, não são só elas que vão fazer. A igreja perseguida também vai ter poder nos finais dos tempos, além da conta. Deus vai encher a igreja de um tipo de poder maior dos finais dos tempos para testemunhar e lançar juízos também. Então elas são 2 pessoas, mas elas também representam a totalidade da igreja dos finais dos tempos, no período dos 42 meses. Isso está tranquilo? Nós estamos vendo então esse período. Pastor, quando isso vai acontecer? Não sei. Essa é aqui a grande questão, a gente não sabe. O que a gente sabe? O que a gente está sentindo na pele já. Nós estamos percebendo que a nossa sociedade está ficando mais hostil ao cristianismo? Sim, nós estamos percebendo isso. Às vezes ela não está hostil contra eu e você, pessoa física ainda. Mas existe uma hostilidade na sociedade aos princípios do cristianismo. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, prático da nossa cidade de Penápolis. Nossa cidade de Penápolis,
talvez bate o martelo amanhã, então eu não podia nem estar anunciando, está até gravando, mas eu estou contando aqui fazer o quê, né? Mas está se projetando aí uma questão da prefeitura de trazer o Fernandinho em Penápolis, lá naquela questão dos bombeiros, lá em cima, né? Cobrir tudo lá. Então o Fernandinho, eu não lembro o dia 22 de fevereiro, né? 22 de fevereiro. Tá aí, não bateu o martelo ainda. Amanhã que bate esse martelo. Então estou antecipando. Por que amanhã? Porque quando um setor da sociedade ficou sabendo que iriam trazer um cantor evangélico, se levantaram contra, foram fazer um movimento na Câmara dos Vereadores para que houvesse um impedimento desse evento. E o evento ele vai acontecer na quinta-feira, um cantor católico, na sexta, um cantor cristão evangélico, no sábado, um cantor sertanejo, e no domingo, um evento para as crianças. Então é um evento que não é só para os evangélicos, mas tem um dia específico. E é interessante que quem me contou isso foi o presidente do conselho, hoje, né, contou, ele falou assim, é interessante que eles não estavam contra, eles estavam contra o evento, mas contra o evento por causa do evento evangélico. Ninguém reclamou do outro, nem dos católicos foi levantado muito. E aí os evangélicos foram lá, alguns evangélicos da Câmara, e foram conversar e falar, gente, não faz sentido o que vocês estão falando, um evento da cidade. Ah, mas é muito dinheiro. Tudo bem, mas é muito dinheiro, mas é um dinheiro que o prefeito está gastando, não é só com os evangélicos. É um evento que ele está fazendo, né, um festival e outra. Prefeitos de todas as cidades, Araçatuba, de outros lugares, estão fazendo também. Por causa do ano eleitoral, eles só podem fazer isso até fevereiro, depois não pode mais. Então, o que eu estou falando aqui? Uma coisinha, você vê parte da sociedade falando, não, é cristão, evangélico? Nós não queremos. Eles estão lá querendo impedir daquilo acontecer. Então, com isso nós percebemos que existe um movimento, existe um espírito anticristão na sociedade, que já é o espírito do anticristo que virá. E ele tem tentado mexer com a mente da sociedade e a mente até mesmo dos crentes. Porque já tem gente que está na igreja que pensa já como não cristão. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar. Se a gente pensar biblicamente, o cristão, ele deve cuidar e preservar, cultivar, cuidar de tudo que diz respeito à vida, desde a sua concepção. Quando um cristão, ele defende o aborto, você está entrando numa linha de raciocínio contrária à palavra de Deus. E aqui a gente não está entrando, né, em questões de exceção. Ah, pastor, mas e o crime do estupro? Gente, eu entendo que tem peculiaridades e questões mais difíceis de serem conversadas. Mas nós estamos falando de um tipo de ideia de aborto que está sendo colocado, como que se a mulher, eu sou dona do meu corpo, eu faço aborto a hora que eu quero. Não tem uma situação específica, não, é assim, eu fiquei lá com 7 meses, 8, eu não quero mais, eu tiro. Uma criança toda formada. E para a gente independe de formado ou não, da concepção já tem vida. O cristão ele tem que preservar e cultivar para que todo aquele potencial de vida venha a existir. O doador da vida deu vida lá no coraçãozinho que está batendo desde a concepção. Então nós temos uma agenda anticristã fortíssima na sociedade hoje. Então para você virar isso numa perseguição mais intensa, institucional, é muito fácil, gente. Para a gente entrar num período desse que nós estamos lendo, não é tão difícil assim. Exato. Isso, que se declarou uma época a favor. Para você ver como isso, a Bíblia fala que no finais dos tempos, falsos mestres, que se deixar enganaria até os escolhidos, até os eleitos. Então a ênfase, óbvio, gente, é tirar a gente da verdade de Deus, inclusive os escolhidos. Por isso precisa estudar a Bíblia.
Porque se a gente vier na igreja e não conhecer a Bíblia, qualquer coisa que falam para a gente não consegue argumentar. A gente não consegue falar, não, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz, não, você está entendendo a Bíblia errado. A gente não consegue. Então, nós temos que estudar. É difícil? A terça-feira é difícil? Para quem não está acostumado, é fácil? Não, não é fácil. É um estudo, é um aprofundamento. Mas se você perseverar, quem está aqui desde o começo, não vai ficando mais fácil entender o livro? E assim é com toda a caminhada cristã, a gente precisa ir para isso. Então, eu não sei quando vai entrar esses 42 meses, mas para entrar aí não está difícil, é o que eu estou falando. A gente não sabe quando, mas a gente tem que se preparar, e a gente tem que viver de uma forma que condiza, com o cristianismo, com o evangelho, com a pessoa de Cristo. Então vamos ler 11, versículo 3, Apocalipse 11, 3 de novo, e do 7 eu começo a comentar. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Lembra o pano de saco? Então aquele pano de uma vida de lamento, de tristeza. Não está legal isso aqui, está tudo desagradando a Deus. E ele se veste, o Maurício semana passada lembrou, quem já teve contato com pano de saco, de sacaria, coça tudo aquilo. É horrível esse negócio de pano de saco. É um incômodo aquele pano de saco, feito com o que mesmo, você falou? Com sisal. Então uma corda mesmo dura. Quem colheu café sabe. Então o pessoal do sítio aí conhece. Então você percebe que é uma roupa assim, isso me incomoda, é ruim, não é confortável, eu estou lamentando, eu estou triste, eu não aceito o que está acontecendo com a sociedade. Então essa é a nossa forma de viver, uma vida de saco e pano. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, como Elias, lembra? Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, como Moisés. Bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Olha o poder dado a essas testemunhas, de trazer tipo das pragas do Egito, o quanto elas quiserem na atividade profética que elas têm. Enquanto elas não terminarem de profetizar o que elas têm que profetizar, ninguém pode tocar nelas. A hora que elas encerram o ministério, você vai ver que a besta mata elas. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho, quando elas acabou o ministério delas, fizeram o que tinham que fazer, que devem dar à besta que surge do abismo. Essa besta que surge do abismo, nós vamos ver depois, é a mesma besta que vai ser falado ali na frente, que tem a ver com o anticristo. Então nós vamos ver isso aí com calma. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. Vamos ver novamente quem é essa grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, lembra que os que habitam sobre a terra são os não cristãos. É um código de Apocalipse para dizer para aquelas pessoas que amam a terra, que amam as coisas terrenas e os deuses terrenos. Por isso que Jesus fala, acumule tesouros no céu. Por Jesus fala, pensai nas coisas do alto. Não viva como aqueles que moram na terra. Vivam como aqueles que morarão no novo céu e na nova terra. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes, gente, olha que loucura, uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Atormentar aqui é pregar a palavra de Deus, gente, dar o testemunho.
E é óbvio trazer os flagelos, o juízo. Em vez de se arrependerem, então eles aqui se endurecem e se festejam. A gente vai ver que elas ressuscitam, a gente já viu. Mas vamos devagar, vamos voltar para o 7. Agora vamos fazer várias pontuações aqui, para a gente tentar entender melhor algumas questões. Eu vou ler aqui, pode olhar para mim, deixa a Bíblia um pouquinho, eu vou ler e comentar algumas anotações. Aqui, gente, a gente vê uma morte que é uma aparente derrota. Só que lembra que em Apocalipse, morte do cristão é vitória em Apocalipse, nunca é derrota. Em Apocalipse, a morte da igreja não é derrota, é sangue do justo sendo derramado, e que ele vai ser ressuscitado para a eternidade e viver uma vida de vencedor. Então, morte do cristão na Bíblia, em Apocalipse principalmente, não é derrota. Então, é uma aparente, eles estão fazendo festa, matando quem estava incomodando a gente, não é assim? Mas não é derrota, entenda isso. Ao final do período de 3 anos e meio, as duas testemunhas vão concluir o testemunho. Nesse momento, então, Deus vai permitir que as forças do mal triunfem sobre elas por um tempo. Isso também faz referência aos mártires que perderam sua vida por causa da palavra de Deus e do testemunho, como a gente já viu. Além do mais, Deus não permitirá que Satanás tenha um breve triunfo, presta atenção, até que o testemunho delas e da igreja tenha sido concluído. A besta não vai poder fazer nada com as duas testemunhas e com a igreja, até que a igreja e as duas testemunhas cumpram a missão delas nesse tempo. Olha que interessante, isso não aconteceu com Jesus? Tentavam matar Jesus, a Bíblia fala assim, e não puderam porque não era chegada a sua hora. Só mataram Jesus na hora que Jesus conclui o ministério e ele se entrega. Assim vai acontecer com a igreja nesse período, especificamente com as duas testemunhas. Ninguém pode impedi-las até que elas concluam a tarefa delas, o tempo delas de profetizar. Isso é muito interessante, acontece com Jesus do mesmo jeito. Isso também nos diz que o ministério profético delas, gente, é duplo, como a gente já viu aqui. Como duplo? É um ministério de testemunhar, toda vez que a gente fala de testemunho, é um testemunho do Evangelho, da vida de Cristo, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, do Cristo ressuscitado, do reino de Deus. Elas testemunham, isso é testemunhar de Cristo em atos o tempo inteiro. Ao mesmo tempo de juízo, porque aqueles que estão desobedecendo, não se arrependendo e querem matá-las, elas têm o poder de executar juízo sobre essa população, sobre essas pessoas que Apocalipse chama do quê? De inimigos de Deus. Tá? A tarefa das testemunhas e da igreja durante esse período final da história mundial é manter seu testemunho mesmo em meio à perseguição, testificar inclusive mediante a própria morte quando necessário. Aí eu vou ler para vocês, Apocalipse 12, vamos relembrar o texto? Só para a gente ver aqui. A Miriam consegue colocar aí para mim? Depois você volta. Apocalipse 12, versículo 11. Não? Então eu leio aqui. Apocalipse 12, 11. É o Davi que está ali? É isso? Conseguiu, Davi? O Davi está atrás, escondido lá, não sabia quem era. Diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do que mais? Da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui está a vitória da igreja nos finais dos tempos. Não amar a própria vida, dar o testemunho, a palavra do testemunho, até a morte. Essa é a vitória da igreja. Isso é confrontador, não é? Porque não é isso que a gente ouve como vitória. Na nossa cabeça, vitória é o não sofrer mal nenhum, problema nenhum na vida. Não é assim que a gente vê? Pois é.
Em Apocalipse, a vitória da igreja é a fidelidade a Cristo, independente da situação e, se necessário, até a morte. Essa é a vitória da igreja. Por quê? Porque a recompensa que a gente quer agora virá depois. A recompensa da vida sem tristeza, sem enfermidade, sem choro, sem angústia, sem problema, com paz, alegria, justiça, sem problemas aí do dia a dia que a gente tem. Essa recompensa, ela é no novo céu e na nova terra. Ela não é aqui, gente. Não é aqui. Nesse mundo aqui a gente tem, Jesus falou o quê? Aflições. Temos aflições. Só que ele fala, não perca o ânimo. Você vai ter aflição, mas não perca o ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, vai chegar um momento que vocês também vão vencer. Eu vou colocar vocês num novo mundo, no céu e na nova terra. Eu venci, eu ressuscitei, eu venci o mundo, venci a morte. A esperança tem que surgir para vocês num galardão da eternidade. É óbvio que isso não quer dizer que a gente não tem que se preocupar no sentido de trabalhar e das coisas do dia a dia. A gente já viu isso. Mas é fazer as coisas do dia a dia com a nossa mente. Existe algo além disso aqui. Existe uma vida eterna além dessa vida na terra. Existe uma realidade prometida eterna além das coisas que eu tenho como necessidade agora, pontuais e temporárias. Então é difícil para a gente, numa sociedade capitalista, materialista, não é? É difícil. Nossa sociedade gira em torno do que, gente? De sobreviver, pagar a conta, ter um pouquinho de fé de alegria e felicidade. A nossa sociedade vive, isso. Alguns são mais ambiciosos, querem o poder, o status, social, querem ser bem aceitos e bem vistos na sociedade. Hoje a nossa juventude tem outro problema mais sério, eles querem ser vistos pelos outros pelo que elas nem são. Nós estamos num problema seríssimo de identidade. Eu vi esses dias atrás, foi agora, eu espero que vocês não assistam, mas eu vi um comentário do BBB de uma moça, eu acho que é isso, se eu não me engano, tem uma moça que saiu lá, que ela é uma influencer, eu acho que tinha não sei quantos milhões de seguidores, é isso, eu acho que ela estava lá, e ela entrou, acho que surtou dentro da casa, e fizeram uma avaliação psíquica dela. Essa moça, gente, ela teve um encontro com a realidade, com gente real, olhando no olho dela. Ela não sabe o que é isso. Ela está atrás de uma câmera, no computador dela, na casa dela, falando com milhares, milhões de pessoas, sem olhar no olho, sem ninguém olhar, sem ninguém julgar, sem ninguém tocar. Ela não sabe o que é a pessoa humana. Ela está falando com uma câmera. Quando essa moça sai do mundo, da imaginação dela, que ela montou na cabeça dela, e vai para uma casa onde tem gente, ela surta. E nós estamos com um problema com os nossos adolescentes aí. Se os nossos adolescentes não entrarem aqui na igreja, não entrar no grupo de jovens, não se relacionar, não tiver um problema, as rixas dele, perdoar, e eles conseguirem resolver os probleminhas deles, eles estão se trancando dentro do quarto, fazendo um monte de amigo virtual, mas a hora que olha no olho, eles não sabem o que fazer. Esse é um outro problema. E eles criam uma imagem de si lá no mundo virtual. Criam até avatares, uma outra vida ali, sonhando, eu quero ser isso, então elas acham que são aquilo ali. Na hora que vai para a vida real, as pessoas não sabem mais. Olha o problema seríssimo que nós estamos com as nossas crianças daqui para frente. Por isso, o PG é uma vacina contra isso, gente. Se nós conseguimos colocar os nossos jovens, adolescentes, nossos juniores, nossas crianças na salinha, nos pequenos grupos, daqui mais para frente fazer PG de criança, colocar-nos num ambiente social, tudo, e tirá-las das telas, desse mundo que elas estão criando, nós vamos vacinar os nossos filhos. Uma vacina boa, uma imunidade espiritual, social, ajudá-las a não se perderem nesse mundo aí. Então esse é o mundo que nós vivemos. Essas são as coisas. De repente a Bíblia fala assim, não viva para isso. Viva para a eternidade. Tenha prioridade o Evangelho, o reino de Deus. Que o irmão José pregou domingo. Tenha como prioridade a sua vida pós-morte. A sua vida eterna.
Que comprometimento da sua vida, dos seus parentes, dos seus amigos na eternidade. Viva pensando que o Evangelho pode salvá-las eternamente. Que você pode e é salvo eternamente pelo Evangelho, e que você pode ser esse instrumento de Deus para levar essa mensagem. Então, o Evangelho ele vai o tempo inteiro puxar a gente para essa vida e desconectar a gente um pouquinho da materialidade, das coisas terrenas somente, para não abafar a nossa fé, para não tirar a nossa mente do alto, como ele fala, né? Das coisas do alto, das coisas eternas. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo? Uma igreja que morre pelo Evangelho, comprometida com a mensagem que prega, não é? Até que ponto você se compromete com a fé que você fala que tem? Com a mensagem que você fala que acredita? Essa é a grande pergunta. Aqui eles estão comprometidos até a morte. No Brasil, graças a Deus, ninguém precisa morrer pelo Evangelho. Mas até que ponto eu provo que eu estou comprometido com a minha fé? É no dia a dia, nas conversas, no meio dos meus amigos, no trabalho, o testemunho cristão, aquilo que eu quero passar, pregar, anunciar. Nós temos que mostrar um compromisso real com a nossa verdade, com aquilo que a gente crê, tá bom? Volta aqui, quando o ministério profético dessas duas testemunhas então foi concluída, né? Deus, como a gente viu, permite essa besta aí matar, eles vão ter uma vitória, uma festa aí, aparente festa, né? Pelo menos pontualmente, Deus permite eles festejarem. Ah, vocês estão achando que são vitoriosos aí, mas vai acabar rápido isso aí, né? Vamos lá, vamos voltar a uma questão importante aqui. Surge aqui do nada essa besta. Até agora não tinha besta nenhuma aí surgindo, né? Surge essa besta aí. Essa besta vai ser desenvolvida nos capítulos para frente. O que acontece aqui? Essa besta, provavelmente, os primeiros leitores entendiam já quem era essa besta. Gente, quando eu falo de besta, o que eu estou falando? Eu estou falando de animal, de algum tipo de animal, um animal que existe, ou um animal fictício, mitológico. É igual dragão existe? Não, dragão não existe, né? Satanás ele é representado como dragão. Dragão é uma figura mitológica, que tem todo um processo da época que eles entendiam dessa figura, uma figura mitológica, para explicar que é um ser com grande poder, influência, grande, né, que está influenciando as nações. Eles emprestam uma figura da mitologia, porque dragão não existe, para representar um ser, né, feroz, que lança fogo, que domina, que tem poderio, que é difícil vencer. É o dragão, é Satanás. É mitológico, gente, né? Então Satanás não é um dragão, é uma mitologia, uma metáfora. Quando fala de besta, normalmente, está falando, preste atenção que isso é importante para você ler a Bíblia. Normalmente, nós vamos ver em Daniel, besta representa um poder humano, ou de um rei, de um governante, ou de uma nação. Por quê? Porque as nações, ou os reis, ou os governantes, que não creem em Deus e que perseguem a Deus, são considerados na Bíblia governos bestiais, governos animalescos, desumanos. É nesse sentido. Essas bestas, elas são bestas feras, desumanas. Ao invés de se humanizar seguindo a Deus, elas se desumanizam e elas se tornam vorazes. O que é uma besta no sentido, um animal feroz da natureza? Ele pensa no outro, meu irmão, ele está com fome, ele devora o outro. Os governos são bestiais nesse sentido, eles não pensam no outro, eles são egoístas, eles devoram os outros. Todo governo que não anda segundo o padrão de Deus é um governo bestial. Entende o que eu estou falando? Então isso também é simbólico, também é uma metáfora. É óbvio que aqui não é um animal que está lá matando as duas testemunhas. É alguém ou uma instituição. Entende-se que aqui que é uma pessoa, o anticristo, que tem um poder agora na mão, que vai então poder matar.
Essa figura de linguagem, essa metáfora de governo besta, né? Governo animal, ele vem do Antigo Testamento, ele vem de uma literatura apocalíptica. Os judeus estavam acostumados, quando eles queriam falar, lembra quando eu falei, né, para vocês, eu não sei se eu cheguei a falar aqui ou domingo de manhã, se eu fosse descrever a guerra do Hamas contra Israel, em literatura apocalíptica, como que eu escreveria? Eu posso escrever para vocês, uma literatura apocalíptica. E teve um ser de 3 cabeças, uma besta fera de 3 cabeças. Uma cabeça veio do ar, a outra da terra e a outra do mar. E ela veio repentinamente e destruiu parte do sul de Israel. O que eu estou falando? Do Hamas. O Hamas teve uma entrada aérea pelos mísseis, por terra e pelo mar. Eu estou descrevendo uma entidade bestial que ataca de formas diferentes, simultaneamente, quer dizer, representado nessas 3 cabeças. Isso é literatura apocalíptica. Eu estou fazendo uma literatura apocalíptica descrevendo a guerra. Entende o que eu estou falando? É assim que os autores da literatura apocalíptica descreviam os governos malignos. Eles eram bestiais. Então um era uma fera de um jeito, com tantos chifres. Os chifres normalmente representavam os governantes. Porque chifre na Bíblia é símbolo de, quem lembra? Poder. Por isso que o Cordeiro de Deus tem 7 chifres. Meu irmão, é óbvio que Jesus não tem 7 chifres. É literatura apocalíptica. Está falando que o Cordeiro de Deus tem 7, o que significa mesmo? Plenitude, completude. Então ele tem a plenitude do poder, representado nos chifres. Olha que interessante. Ele tem todo o poder. A completude do poder está no Cordeiro de Deus. Metáforas, olha como que a gente vai entendendo o livro de Apocalipse. Para eu ver um pouquinho nisso, vamos voltar um pouquinho, Davi? Vai lá comigo em Daniel capítulo 7. Deixa aberto aí que eu vou usar um texto de Daniel. Deixa eu ver se eu abro aqui também. Para você ver que interessante, como que lá atrás, né, no Antigo Testamento, você tem também figuras ali, né, de governos bestiais, né? Ó, Daniel 7, versículo 3, diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui a besta é do abismo. Abismo e mar, na literatura apocalíptica, é a mesma coisa, porque eles acreditavam que as profundezas do mar era o abismo. Tá? Então, do mesmo jeito, tem besta que subindo do mar, do abismo. 4 animais subindo do mar. Aí ele começa a descrever, né? O 4. O primeiro era como leão, tinha asas com águia e tal. E ele começa a descrever as 4 bestas aí, tá? O que acontece? Esses 4 animais representam 4 impérios. Tá? Normalmente aí, eles entendem que representam o Império Babilônico, o Médio Persa, o Império da Grécia, grego, e depois Roma. Aí tem outros que fazem uma variaçãozinha, mas mais ou menos é isso. Então são 4 grandes impérios bestiais que dominaram o mundo, que oprimiram o mundo, e muitos deles, a Babilônia, destruiu o povo de Israel, exilou o povo de Israel, né? Então, esses governos são representados aqui como animais. O chifre também você vai ver, é interessante também. Capítulo 7, versículo 21, Davi. Olha Daniel ali. Você pode ler em casa o capítulo 7, eu acho que seria muito legal você ler o capítulo inteiro, né? Aqui no versículo 21 fala assim, Daniel fala assim, ó, enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Então tem um chifre que é um governante fazendo guerra contra os santos aqui nessa literatura apocalíptica e vencendo.
Versículo 22, até que veio o ancião de dias, falando de Deus, né? E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Gente, tudo isso aqui tem a ver com o que Apocalipse vai acontecer. Vai acontecer a perseguição dos santos. Vai ter o anticristo fazendo essa perseguição, vencendo. A besta que vence. Até que Deus fala, vai chegar o momento deles serem vitoriosos. A vitória final da igreja. Versículo 25 também, olha o que diz. Esse chifre aí. Vê do 24 que ele dá aqui uma interpretação, é legal, ó, versículo 24. Os 10 chifres corresponde, ele dá a interpretação aqui do chifre, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Então existe um reino bestial, essa besta tem 10 chifres, os chifres são reis, poderes desse reino, né? Aí ele continua assim, depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Então quer dizer, um rei, eles vão guerrear contra 3 reis desses 10. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Olha só, tentará mudar os tempos e a lei. O espírito bestial, o tempo inteiro está querendo mudar a lei. Quando nós estamos falando, mudar as leis de Deus. As leis de Deus falam, é assim, o casamento é assim, família é assim, vida é assim. E as bestas, no sentido, gente, besta que você já entendeu, de desumanizar, de se desconectar da identidade com Deus, elas se tornam bestiais. Voltados somente para si mesmo, para o seu egoísmo, para o seu poder, para a sua fúria. E eles vão tentando mudar as leis para benefício próprio. A gente está vendo, né? E os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Os 3 anos e meio da tribulação. Os santos serão entregues a esse rei, a essa besta, de um período de 42 meses, de 3 anos e meio. Que é justamente o que eu estou falando dessa época, dessa tribulação. Tá? Então, aqui em Daniel, você percebe que tem muita coisa que está acontecendo lá em Apocalipse. Tem algumas coisas que se cumpriram na época ali. Tá? Um dos chifres, por exemplo, eles falam que era Antíoco Epifânio, que ele vai no templo de Jerusalém, ele sacrifica uma porca lá dentro. Ele profana o templo, que é o abominável da desolação daquela época. Se espera outro, que é o anticristo. Então, você tem aqui cumprimentos interessantes. Por que eu estou falando isso? Porque você tem, gente, uma literatura apocalíptica, um imaginário formado, uma interpretação das coisas. Então, quando você lê na Bíblia sobre essas feras, o dragão, você vai ver a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, são metáforas de governos bestiais, ou representantes governantes nacionais, mundiais, bestiais, que estão guerreando, indo contra Deus. Pronto, você viu como a gente decodifica? Fica fácil, a gente não ficar procurando, né? Nenhuma besta de verdade, né? E nem ficar procurando quem é a besta, necessariamente, porque a gente vai ter problema com isso. Porque o anticristo já foi todo mundo. Eu tenho falado isso para vocês. Para você ver o erro de procurar o anticristo, depois a gente vai ver Gog e Magog, ficar querendo saber quem é. Para você ver a problemática disso. Na Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, né? Na época, União Soviética, né? Para o americano, o cristão americano, da onde você acha que vinha a besta? Da Rússia, lógico. A Rússia era o cão para eles. Então a vida inteira os caras da Rússia. Chegou uma época que, na cabeça dos cristãos protestantes, por causa da época medieval, da reforma protestante, a igreja católica corrompida, a igreja católica naquela época, né, no período medieval ali, estava muito corrompida, em alianças com reis, fazendo as cruzadas, fazendo guerra, né? Para os protestantes, da onde vinha o anticristo?
Da Igreja Católica. Se você perguntar para os cristãos do Ocidente, do Oriente, da China, do Japão, de onde vem o anticristo? Dos Estados Unidos. Governo bestial, imperial. Meu irmão, para você ver que as nossas interpretações, elas são totalmente falíveis. Nós não podemos ficar fazendo o que a gente fala de escatologia de jornal. Por quê? Porque para mim, o que é ruim não é para o outro. Então nós não sabemos. Aí chegou uma época que para a Europa, o anticristo vem da onde? Do mundo árabe, os muçulmanos. Porque os muçulmanos que são a ameaça para o mundo europeu hoje. Então, para cada teólogo de cada nação, o anticristo vem do lugar que ele acha que é o pior lugar. E nós não podemos. Aí não, o anticristo vem de Jerusalém. Aí você tem uma questão teológica, por causa de Jerusalém. Então ele deve ser um judeu. Né? Aí hoje o anticristo, quem é? O Elon Musk. Né? Que está dominando o mundo. Gente, o que já teve de anticristo na história? E não era ninguém? Todos eram e não eram, né? Todos eram, todos tinham um espírito. Hitler foi um anticristo, lógico, né? Mas não é o anticristo de Apocalipse do final. Então, nós não precisamos ficar querendo descobrir quem é. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é viver a vida cristã adequadamente, independente de quem seja. Ser fiel, é esse o papel. Porque se a gente entende isso, a gente não fica aí querendo ficar descobrindo, discutindo com os outros, não é, umas besteiras. Né? Como a gente vai entrar, que eu já falei aqui, da marca da besta, 666, o que é isso, né? Foi uma época que era televisão, gente, olha o absurdo. Tem uma época que a televisão era a marca da besta. O cartão de crédito, que nem existe mais quase, está terminando, era a marca da besta. Né? Então, aí a internet depois foi a marca da besta. Né? Aí o chip que estão esperando o tempo inteiro aí no braço, na testa, a marca da besta. Gente, é umas loucuras, umas besteiras. A marca da besta está no coração, na mente, nas ações das pessoas. Como isso vai se refletir no mundo? Pode se refletir de várias formas. Na economia do país, no sistema, é óbvio que vai ter marcas físicas que mostram o que está no coração. Mas a maior marca é no coração. Você é marcado pelo Espírito Santo de Deus na testa, a Bíblia fala, como eu já falei. Mas cadê? Não tem, é uma questão espiritual, é a tua mente, o teu jeito de pensar, o teu jeito de ser. Como que eu vou ver? Na sua vida, se você tem a marca de Deus. Seu comportamento, na mão. Mão é símbolo de ações. Mente e mão, ações. O que eu penso, o que eu creio, o que eu acredito e o que eu faço, meu comportamento. Eu tenho uma marca de Cristo, não da besta. Então, nós entramos numa paranoia, uma loucura às vezes, né? E tem algumas teologias que ajudam isso, está lançando de novo, pelo amor de Deus, estão lançando de novo, né? Aquele filme que estragou a teologia, os Deixados para Trás, estragou a teologia, né, do Brasil, na área escatológica, para desse filme, essa ficção, né, do cara sendo arrebatado do avião, descontrolado, aquela coisa louca, aí ficando, né, quer dizer, uma leitura tudo errada. E aí está lançando de novo agora com nova tecnologia de cinematografia. Meu Deus, vai atrapalhar mais ainda de novo. Porque o pessoal entra nessa piração. Uhum. Para tecnologia de comunicação? Não, a tecnologia, é óbvio que, gente, vamos lá, é óbvio que a tecnologia, ela está sendo projetada, né, para esse governo anticristão, é óbvio, né, porque um governo anticristão mundial, se ele toma conta dos satélites do Elon Musk, né, de toda essa questão de tecnologia, hoje eles controlam tudo, se eles quiserem. Então, é óbvio que a tecnologia, ela é propícia a esse governo e ela vai, obviamente, ajudar. Até a ressurreição das testemunhas aqui. Antigamente, na época deles,
como duas testemunhas, na praça de uma cidade grande, conseguiria ser vista por todos os povos, línguas, tribos? Hoje pode. Hoje, se acontecer isso hoje, um monte de pessoas com o celular está mostrando para o mundo inteiro o que está acontecendo ali. Hoje é facinho se cumprir literalmente. Já acontece isso. Então, se isso acontecer em Jerusalém de fato, porque ali está falando claro, onde Jesus foi crucificado, que a gente vai ver que é um símbolo de Jerusalém e Roma, junto. Na verdade, essas grandes cidades representam, já vou antecipar, dar o spoiler, representam o mundo, o governo contrário a Deus, representado na figura de Jerusalém e de Roma da época. Então, se você tiver um impacto mundial de duas testemunhas mortas, 3 dias e meio numa praça, e todo mundo vendo, o mundo inteiro vendo e festejando, hoje dá para fazer isso. Hoje, com um pouquinho de celular, você manda para o mundo inteiro. Você entende o que eu estou falando? A mídia cobre hoje o mundo inteiro. Né? Então, para isso se cumprir, hoje está fácil. E na época, como que eles entenderam? Né? Você vê como é difícil? Mas hoje é muito fácil, né, isso acontecer. Vamos lá para a gente encerrar por hoje aqui. Eu vou parar na metade e a gente continua semana que vem, a gente recapitula aqui. Né? Mas a imagem aqui de fazer guerra, atacar, está em todo o livro, a gente está vendo, né? Faz guerra contra a testemunha, né? Contra o povo de Deus, né? Depois a gente vai ver o dragão fazendo guerra contra a mulher, o descendente, né? Essa besta armando um exército, Armagedon. O que é ser Armagedon? O que é Megido, né? Vamos ver, vamos decodificar esse negócio e tentar fazer o negócio acontecer de uma forma equilibrada. A gente, né, fala, entendi o significado, entendi a mensagem, entendi o que isso significa, é isso que a gente está procurando. A guerra do dragão em Gog e Magog, o que é esse Gog e Magog, né? É uma cidade, aonde fica? A gente vai tentar interpretar isso de uma forma bem equilibrada aí, tá bom? O tema inteiro do livro trata da futilidade, né, desses atos de rebelião contra Deus. É isso que a gente vai ver. O dragão vai tentar matar o povo de Deus, tentar fazer as coisas contra Deus, vai tentar ser Deus, receber adoração, a besta vai receber adoração. O que eles estão querendo? Eu sou Deus, nós somos Deus. Não ligue para Deus, Ele não existe. Não está nem aí com Deus. Nós somos, nós. É isso que Adão e Eva fez no início, eles se rebelaram contra Deus, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu mando em mim agora, eu falo o que é errado, o que é certo, não é Deus que fala mais. E a humanidade está comendo disso, e as nações estão comendo. Só que esses atos de rebelião, o que Apocalipse vai mostrar, vai ter um fim. Deus vai dar tempo para se arrepender, mas quando não se arrepender, vai ter um juízo final. Gente, e é isso tem que trazer temor em nós. Porque nós estamos do lado das duas testemunhas, testemunhando de Cristo, mostrando a pessoas o caminho ainda da graça, da misericórdia. A porta está aberta, não é, José? Foi o que José pregou, gente, vamos acordar. Tem gente perdendo a vida, tem gente perdendo a eternidade. Vamos cumprir nossa missão, vamos fazer a nossa parte de anunciar o Evangelho, né? E que a igreja se mobilize para isso, para a gente ser uma voz profética na nossa nação, ao mesmo tempo, há uma voz também de juízo sobre a nação quando a gente prega o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Está clareando? Está dando para... Vai ficando mais fácil aos pouquinhos, hein? Vai, né? Então tá bom. A gente deixa aqui para eu terminar essa partezinha a semana que vem, tá? Porque aí tem mais alguns comentários e a gente faz o desfecho no semana que vem e abre aí versículo 11 e 12. Tá ok? Vamos orar? Agradecer a Deus, colocar em pé. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder depois. Você viu que hoje a multidão já diminuiu, né? Hã? Esfriou? Eu estou suando aqui. Perseverança, permanência, constância, gente, vamos lá. Vamos agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua palavra.
que o Senhor nos ajude nas terças a entender essa carta de Apocalipse maravilhosa, mas como eu tenho falado, ao mesmo tempo difícil, Senhor, para nós, na nossa limitação. Mas eu sei que o Teu Espírito está aqui com a gente, e o Senhor ajuda, o Senhor nos permite ouvir Sua voz, além da palavra e do texto, o Senhor nos ajuda a ouvir o que o Senhor tem para nós, a ouvir que nós precisamos ter fé, a fidelidade, a perseverança, como devemos nos portar, o testemunho cristão do Evangelho. Isso nós conseguimos entender, e com certeza o Senhor quer que a gente, Senhor, responda de forma positiva a esse chamado, a cada leitura, Senhor. Nós te louvamos por mais um dia. Abençoa, Senhor, a semana, o restante da semana dos nossos irmãos aqui, que eles perseverem, que eles tenham força para continuar essa caminhada. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Abençoa, Senhor, abençoe as nossas dificuldades financeiras, da saúde também, Senhor. Ajuda-nos a enfrentá-las. Dá-nos a Tua cura, o Teu milagre, o Teu sustento de cada dia, Senhor. E a Ti toda a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom restante de semana, meus irmãos, em nome de Jesus.